Olá, gente, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa revisão de farmacologia para a nossa PV1. Eu espero que vocês tenham entendido os vídeos anteriores, porque hoje nós vamos fazer bem brevemente, tá? Uma explicação bem breve mesmo, mas qualquer coisa, os nossos vídeos estão disponíveis no nosso canal e vocês podem reassistir os vídeos a hora que vocês quiserem. Vamos lá. No tópico 1, nós falamos da invenção dos fármacos, como surgiu, né? Quem foram os propulsores, falamos de todo o processo, né? Falamos o que é a farmacologia do grego, né? Farmacologia do grego é fármacos, droga, e logos é estudo, é a ciência que estuda como os medicamentos ou substâncias que interagem com o organismo, sendo capaz de promover alterações funcionais e estruturais. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos toda a história da farmacologia, quem inventou, qual foram o processo, que foi o mais importante, né? No nosso vídeo da segunda aula, nós falamos sobre todo esse processo da invenção dos fármacos e todas as mudanças que ocorreram. Aí também, nesse primeiro tópico, nós falamos da situação atual que nós estamos agora, né? Que é uma situação em que a farmacologia ela está evoluindo constantemente, né? As medicações estão em constante evolução, né? Após 1920, além dos institutos universitários, já surgiam os laboratórios de pesquisa em farmacologia na indústria farmacêutica. Então, no Brasil, nós temos grandes indústrias farmacêuticas que trabalham constantemente para a melhoria das medicações e para o surgimento de novas medicações para ajudar no tratamento dos nossos clientes. Lá no tópico 12, nós falamos sobre a subdivisão de farmacologia. Tá? Os fármacos são definidos como substâncias ativas administradas para prevenir o diagnóstico ou tratar, para aliviar dor e o sofrimento ou para prolongar a vida. Então, nós temos essa divisão, mas ele também, né? A farmacologia é a área da ciência voltada para o estudo dos efeitos dos fármacos em sistemas biológicos. Então, nessa subdivisão, nós falamos sobre todo esse contexto. E essa farmacologia, ela pode ser dividida como farmacologia básica e a farmacologia clínica médica, sendo a primeira voltada para a descrição detalhada dos fármacos e a segunda voltada para a aplicação desse conhecimento por profissionais de saúde. Então, é importante que, além desse material que nós disponibilizamos para vocês, vocês também procurem outras literaturas para que vocês abram a mente de vocês em relação à farmacologia, principalmente os técnicos de enfermagem, que são aqueles que são responsáveis, que estão constantemente fazendo as medicações dos pacientes, né? Lá no tópico 3, nós falamos sobre os conceitos básicos importantes para o estudo da farmacologia. Os fármacos podem ser quimicamente sintetizados ou purificados de fontes naturais ou sem modificações adicionais. Seu desenvolvimento e uso clínico são baseados em evidências racionais de eficácias e segurança oriundas de experimentos controlados e ensaios clínicos randomizados. Então, todos os estudos em relação à medicação, a drogas, as novas drogas que estão surgindo, são feitos através de muitos estudos, né? Com o uso de experiências, se faz a primeira fase, segunda fase de estudo, para ver se a medicação tem a mesma eficácia, se alguém vai ter efeito diverso, se alguém vai sofrer alguma consequência, isso tudo é feito, tá? Para esses estudos de farmacologia. A droga, aí nós vamos falar sobre os conceitos, vamos falar quais são as divisões dos conceitos. A droga é a substância que modifica a função fisiológica, com ou sem atenção benéfica. O remédio é aquilo que cura. Qualquer substância é o recurso utilizado para curar ou aliviar doenças, sintomas de conforto e mal-estar.
né? Existem até pessoas que falam que um abraço cura muita coisa. Então, qualquer coisa que você possa fazer para melhorar a qualidade, né, do paciente é um remédio. Então, pode ser qualquer coisa que, ou substância, recurso, que possa melhorar o bem-estar e o desconforto desse paciente. Fármaco ou princípio ativo é a estrutura química reconhecida como propriedade de modificar essa função fisiológica já existente. É a parte ativa do medicamento, é aquela que é responsável pela ação farmacológica. Com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. O placebo é um medicamento simulado que não contém qualquer princípio ativo que o paciente acredita ser verdadeiro. E aí nós vamos trabalhar não só a função, né, fisiológica, mas como a mental. Então, entende-se que quando a pessoa acredita muito que aquela medicação está fazendo efeito, a eficácia dela é muito maior. A resposta placebo tem forte efeito terapêutico, produz efeitos benéficos significativos em cerca de 1/3 dos pacientes. O nocebo é a substância que, não sendo nociva ao organismo, incita sintomas de doenças por efeitos psicológicos nos pacientes que usam. Então, o efeito nocebo descreve os efeitos adversos dos medicamentos inertes, que não existem. Com as propriedades farmacológicas dos fármacos, o efeito colateral é um tipo de resposta, reação adversa ao medicamento, previsível, que nós chamamos de RAM. O efeito adverso ou experiência adversa, definido como qualquer ocorrência desfavorável, passível, que ocorre enquanto o paciente está utilizando o medicamento, mas que possível necessariamente a relação casual com o tratamento. A interação medicamentosa, isso é muito importante a gente saber, tá? Até mesmo por conta da hora da gente fazer a medicação, fazer o aprazamento da medicação para a gente ter ciência dos medicamentos que a gente pode colocar um pertinho do outro na hora de medicar o paciente. A interação medicamentosa, efeito resultante da interação entre dois fármacos, podendo, como resultado final, ocorrer aumento ou redução ou atenuação ou efeito farmacológico de um ou mais fármacos envolvidos. Então, existem medicamentos que eles potencializam outros medicamentos ou eles podem até acabar com a ação desse medicamento no nosso organismo. Então, é por isso que é tão importante a gente saber. A dose é a quantidade de princípio ativo que se administra de uma vez só. Existem medicamentos que são doses únicas, né? Nós tomamos uma única vez e já pode ser considerado um tratamento. A posologia determina a forma de uso do medicamento e deve incluir a dose, os intervalos de administração, os horários, né? E o período total durante o qual o medicamento deve ser usado. Então, isso é a prescrição médica. O médico vai lá prescrever, né? Vamos supondo, a amoxicilina para uma criança, 2,5 ml a cada 12 horas, durante 7 dias. Então, ele descreveu a miligrama, a quantidade, quantos dias, o tempo que a criança vai usar, certo? A janela terapêutica é a faixa de dosagem de segurança de uso do medicamento e as doses de intervalo. Existem medicamentos que você não pode tomar o tempo todo, né? Existem injeções de medicamentos para alergia, que são corticoides. Lembrei da palavra. Que são corticoides, você não pode estar tomando constantemente, porque causam um malefício para o nosso corpo, né? Então, existe essa janela, esse intervalo para você tomar de novo o medicamento. Porque senão ele se torna tóxico, ok? Lá no tópico 4, nós falamos sobre informações sobre os fármacos. Aí, falamos sobre todos, né, o aprendizado sobre a farmacologia médica,
e mais bem abordado usando uma variedade de recursos de cenários de aprendizagem, preferencialmente dentro do contexto da ciência básica e da terapêutica, não na memorização de lista de nome de fármacos. Então, entende-se que é impossível a gente memorizar todos os fármacos que nós vamos fazer uso dentro de uma unidade hospitalar. É claro que aqueles mais rotineiros, por ser o tempo todo repetido, a gente vai memorizar muito mais rápido. Mas todos os medicamentos não tem como a gente memorizar. Os principais medicamentos oferecidos na rede do SUS. Primeiro, né, o nome genérico dos fármacos, não é o nome comercial e nem o nome de marca, é só a molécula. Classe ou grupos os quais os fármacos pertencem. O modo como funciona, o fármaco, como funciona, mecanismo de ação, efeitos terapêuticos, geralmente é comum aos dos outros fármacos da mesma classe. Principais razões clínicas para usar o fármaco e indicações. Razões pelas quais o fármaco não deve ser usado em situações particulares, que são as contraindicações. Diferenciação entre fármacos comercializados somente com a prescrição médica, notificação de receita ou se é de fármaco de venda livre. Então, existe aqueles medicamentos que nós só vendemos com retenção de receita, né? Na farmácia só pode ser vendido com retenção de receita. Exemplo, antibióticos, os ansiolíticos, antidepressivos, que são aqueles medicamentos que nós falamos que são taxa preta e eles precisam de receitas controladas para ser comprado. Como o fármaco é e as vias de administrações, que são todas as vias de administrações que podem ser utilizadas aquela medicação. Como são os efeitos quantificados e suas doses notificadas, se necessário, a monitorização terapêutica. Como o fármaco é absorvido, distribuído, metabolizado, né? E nós vamos também falar sobre a farmacodinâmica, a farmacocinética, particularmente quando mostra em comum a característica, que tem uma característica em comum. Também nós vamos aprender lá, né, sobre os efeitos adversos, os fármacos, incluindo quaisquer interações com outros fármacos ou alimentos. Alternativas de terapias não farmacológicas também estão incluídos. Existe que, como eu falei, existem remédios que não são drogas, isso são pequenas atitudes, pequenos gestos, um abraço, uma massagem, né? Isso tudo pode melhorar o bem-estar do paciente. E lá no nosso tópico 5, nós falamos sobre os aspectos básicos da farmacoterapia. O fármaco, para ter ação, precisa penetrar na corrente sanguínea, ser distribuído para atingir a concentração adequada nos tecidos alvos. Então, todo medicamento ele já vai agir diretamente aonde o corpo está tendo algum problema, tá? Para chegar ao efeito terapêutico apropriado, é preciso pensar em diversos aspectos relacionados com a propriedade de formulação dos fármacos, sendo eles a miligramagem, o tamanho do soluto, os recipientes, a desintegração, a dissolução de comprimidos. Então, tudo isso nós temos que analisar as fórmulas, as vias mais rápidas para que esses medicamentos possam agir. Aí os tipos de absorção, nós temos intestinais, dérmica, subcutânea e muscular. A excreção dos fármacos, a maioria dos fármacos sempre vão ser excretados pelo rim, então por isso que é tão importante, tá? Nós falarmos sobre a importância de hidratar, beber muita água, no mínimo 2 litros de água por dia e principalmente quem está fazendo uso de medicamento diurético. A excreção é a passagem dos fármacos da circulação sanguínea para o meio externo. Então, o fármaco, N fármacos podem ser excretados de várias maneiras, tá? Nas fezes, na urina, que é mais frequente, no suor, né? Pelas vias de respiração sudoríparas. Então, todos esses órgãos
Os órgãos de excreção incluem os rins, pulmão, suor, as glândulas lacrimais, salivares e mamárias. As mamárias, elas vão ser excretadas quando a mãe está amamentando, certo? Que também vai passar para o bebê. Então, por isso que nós temos que ter cuidado à hora de medicar uma mulher que está grávida ou uma puérpera. Ela também pode ser feita através das fases da secreção biliar. Entre todos, os rins têm maior importância na função excretora. Então, como eu falei anteriormente, o nosso rim, ele é o órgão que mais faz a excreção dos medicamentos que nós colocamos para dentro do nosso corpo. A filtração glomerular, a secreção, a reabsorção e a passiva. Então, todos esses são na excreção dos medicamentos. Aí nós falamos, lá no tópico 6, também nós falamos sobre a farmacologia geral, que é o estudo da farmacodinâmica e a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica estuda o mecanismo de ação do fármaco. Há dois tipos de mecanismo de ação. Local. A medicação age no local onde é administrada, sem passar para a corrente sanguínea. Vamos lá. Exemplos: pomadas e colírios são locais. A ação sistêmica significa que a medicação é primeiramente absorvida no nosso corpo. Depois entra na corrente sanguínea para atuar no local desejado. Exemplo: antibióticos. Sendo um estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos decorrentes da interação dos fármacos, receptor e de seus modos de ação. Os efeitos terapêuticos da maioria dos fármacos resultam em suas interações com alvos moleculares, ou seja, os receptores localizados nos órgãos e tecidos dos pacientes. Então, o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Quando nós colocamos essa substância, o nosso corpo vai entender que tem que levar lá para onde está faltando, lá onde nós estamos tendo um defeitinho e precisamos do auxílio da medicação. A farmacologia, como receptor, é definido como qualquer molécula biológica a qualquer fármaco que interaja e produz uma resposta biológica, ok? E lá no nosso tópico 7, nós falamos das vias de administração dos fármacos, que é a farmacocinética. Enquanto a farmacodinâmica estuda os efeitos dos fármacos sobre o organismo, a farmacocinética avalia o que o organismo faz com o fármaco. A farmacocinética descreve os processos de administração, absorção e biotransformação. Eu até coloquei aqui uma imagem para vocês, entenderem a entrada, onde passa pela excreção, a droga em movimento no nosso corpo. Então, é todo um processo até fazer a excreção dessa medicação. A farmacocinética descreve a administração, a absorção e a biotransformação e de eliminação da substância pelo organismo, o conhecimento e a aplicação destes conceitos. A possibilidade, a escolha da dose, da posologia e da via de administração. A ser utilizado para determinado fármaco proporciona o seu uso seguro e racional. Então, entende-se que quem vai definir qual é a via de administração que vai ser utilizada para cada medicação é o médico. Ele vai prescrever e a equipe de enfermagem vai fazer a administração desse medicamento, o preparo, tá? E administrar nesse paciente. As vias de administração. A via de administração compreende a maneira pela qual o fármaco entra com contato com o organismo humano. Então, essas vias de administração, elas podem ser via oral, tá? Absorção intestinal e absorção sublingual. Via parenteral, pode ser intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenosa. Essas são as vias mais rápidas de administração, é onde vai direto para a corrente sanguínea e a resposta dessa medicação é mais rápida, tá?
via inalatória, né, que é por aerosol, e outras vias, que são a retal, ocular, intranasal e dérmica. E aí nós falamos também sobre a legislação no preparo de administração de medicamentos. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque nós precisamos saber o que nós podemos fazer e aquilo que o que não devemos fazer. Por quê? Porque nós temos um código de ética que nos protege, né? Diz aquilo que nós podemos e aquilo que não é da nossa competência. Vamos lá. O profissional da equipe de enfermagem que prepara e administra uma medicação deve conhecer a legislação que regulamenta o exercício de sua profissão, as normas da instituição em que trabalha, realizando a medicação conforme a prescrição médica, garantindo a segurança e bem-estar de sua clientela. Então, primeiro, eu tenho que saber quais são as minhas obrigações, quais são os meus deveres, mas eu também tenho que saber quais são as normas da instituição que eu trabalho, porque em todo lugar tem normas, né? E essas normas devem ser seguidas para que eu possa levar a segurança para a minha clientela. De acordo com a resolução do COFEM, número 560/2017, os códigos de ética dos profissionais de enfermagem traz os aspectos que direcionam a atuação frente à execução do preparo e administração dos medicamentos. Então, no COFEM, ele diz, nessa resolução, ele fala exatamente o que podemos e o que não podemos, ok? Dos princípios fundamentais, a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado, prestado nos diferentes contextos sociais, socioambientais, culturais e respostas às necessidades da pessoa, família, comunidade. Então, nós somos responsáveis pelo cuidado dessa comunidade, dessas pessoas. 90%, não vou exagerar tanto, 80% dos cuidados da unidade, de unidade básica, de hospital, de clínica de alta complexidade, está na mão da enfermagem. Nós somos responsáveis pelo cuidado dessa clientela, ok? Nós que vamos prestar assistência para esses pacientes. É nossa obrigação. E aí lá nós falamos sobre todos os direitos, ok? Isso aqui eu vou passar para vocês. Vocês podem assistir a aula de vocês lá, certo? E aí nós vamos falar agora sobre as boas práticas da medicação, certo? Nós temos os 9 acertos, né? Que é onde nós trabalhamos. Fundamentos de boas práticas para o uso seguro da medicação. A questão da assistência segura está relacionada a medicamentos, tem sido um assunto central na temática da segurança do paciente. Então, hoje, ainda nós temos muitos problemas, com relação a essa metodologia em cuidado à medicação. Existe ainda muitos funcionários que não seguem a sistematização de enfermagem e, por conta disso, acabam cometendo erros. Tendo em vista o elevado potencial de risco, a frequência, a gravidade e a ocorrência de danos ao paciente. Destaca-se ainda que grande parte dos processos assistencial envolvem o uso de medicamento. Incidentes relacionados a medicamentos estão entre os mais comuns nos serviços de saúde. Então, infelizmente, nós ainda temos muitos problemas com erros de medicação por falta de atenção. E aí, por conta disso, foi-se realizado os 9 certos. Agora já tem até mais outros, né? Nós estamos em constante evolução, né? É para isso que nós estudamos. Consiste na aplicação de medicamento ao paciente. Todo profissional de saúde, ao administrar um medicamento, deve sempre checar os 9 certos, que são, vamos lá, medicamento certo. Eu vou checar se o que está me pedindo na prescrição é o que eu estou pegando lá na farmácia. A dose certa,
eu vou ter que checar se a dose que eu estou preparando, que eu estou fazendo o cálculo de medicação, é exatamente aquela dose que foi prescrita pelo médico. A via de administração certa, eu tenho que saber se esse medicamento ele é intramuscular, se ele é intradérmico, se ele é via oral, se é intravenosa, se é inalatório. Então, isso tudo eu tenho que ver dentro da receita, dentro da prescrição, exatamente como o médico prescreveu. Se por um acaso teve um equívoco, o médico passou um medicamento que ele não é daquela via de administração, ainda bem que eu sei que eu vou evitar um erro, certo? O horário certo e o paciente certo. Então, é importantíssimo nós termos a consciência de que o paciente ele precisa saber qual é a medicação que ele está tomando e eu preciso ter o contato com o paciente. Eu não posso chegar lá simplesmente administrar o medicamento sem perguntar o nome, sem saber o que ele está sentindo, o que está passando. Isso já é um meio de comunicação para eu saber se eu estou medicando o paciente certo. E ainda não menos importante, eu vou fazer o registro certo, a resposta certa e a forma certa, né, em relação a tudo aquilo que eu fiz, né? Por quê? Muitas das vezes, os técnicos ou enfermeiros, a equipe de enfermagem em geral, esquece de anotar o que fez, então se não está escrito, eu não fiz. Ah, mas fulano viu, não está escrito, eu não fiz. É importantíssimo nós termos isso como consciência, que a única arma que nós temos é aqui, a nossa caneta, tá? Para anotar tudo aquilo que eu for fazer com o meu paciente, que é para quando alguém perguntar ou o próximo colega chegar, ele saber exatamente o que foi realizado com aquele paciente que está sob os nossos cuidados, a equipe de enfermagem. O uso dos certos foi criado na década de 60 do século 20, especificamente no 5 certo. Especificamente como 5 certos. Desde então, a equipe de enfermagem comumente utiliza esta prática de verificação, que é a checagem, né? Os fatores de risco que contribuem para as intervenções com medicamentos, né? Os eventos adversos com medicamentos são, na sua maioria, de tarefa multifatorial. Frequentemente existe uma combinação de eventos que juntos resultam em danos ao paciente. Geralmente, esses profissionais estão sobrecarregados, cansados, e isso tudo pode prejudicar, né, esse erro, certo? Nós também falamos sobre os fármacos que afetam o coração, tá? Lembrando que o nosso coração, ele é uma bomba, né, considerado um órgão, né, que bombeia o nosso sangue. Ele é um órgão regulador e que, se ele não estiver trabalhando corretamente, todas as funções do nosso corpo estão comprometidas. A hipertensão é uma doença cardiovascular mais comum em um levantamento conduzido em 2009, foi constatada a presença de hipertensão em 28% dos adultos. Tá? Então, os fármacos que afetam o coração, eles são trabalhados como, principalmente os antihipertensivos, os medicamentos cardíacos, isso tudo aí para vocês estudarem mais detalhadamente, tá? Lá na apostila de vocês está falando exatamente de cada medicamento, né? Para vocês terem a ciência de dose, para que serve, tá? Tá explicado bem direitinho lá na apostila de vocês. Falamos também sobre os fármacos antonômicos. Eita, que esse nome é difícil, né? Que eles atuam no sistema nervoso, que eles são divididos como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A porção motora referente do sistema nervoso pode ser subdividida em duas partes principais, a autônoma e a somática. O sistema nervoso autônomo é muito independente, né? As suas atividades não estão sob o controle do consciente. Então, entende-se que eu tenho movimentos voluntários e movimentos involuntários. Os movimentos involuntários, eles são o que? Inconscientes. Eu não preciso pensar
para que eles aconteçam, né? Eu não preciso pensar que eu tenho que respirar, eu não preciso pensar que o meu organismo tem que fazer a digestão depois do almoço, eu não preciso pensar para que o meu rim funcione. Isso tudo são movimentos involuntários. O nosso corpo, ele age involuntariamente. E nós falamos também sobre todos os medicamentos que agem nessas funções, né? Que são os medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, né? Todos aqueles medicamentos também estão lá titulados na apostila de vocês. Falamos sobre os fármacos autômicos também, né? Que é os sistemas que são divididos. Lá no tópico 3 também nós falamos sobre os fármacos renais, os agentes diuréticos. Eles regulam, né, o fluido plasmático, a concentração de eletrodos osmolares e a regulação do equilíbrio do ácido base. A eliminação de resíduos, principalmente os compostos contendo nitrogênio, a conservação de nutrientes essenciais como glicose e aminoácido. Nós falamos sobre os diuréticos, né? Falamos sobre o furosemida, que é um dos diuréticos mais utilizados, que ele também tem os seus efeitos benéficos e os seus efeitos maléficos, mas mais especificamente vocês conseguem ter a base em relação na apostila de vocês, tá? E nós falamos também sobre os fármacos que agem no nosso músculo liso, tá? Que é lá no tópico 4. Nós falamos da histamina, da serotonina, né? A histamina exerce os efeitos potentes sobre o músculo liso, cardíaco, sobre determinadas células endoteliais. As células nervosas, nós falamos sobre o sistema nervoso, né? Sobre os medicamentos que agem no sistema nervoso, que são histamina e serotonina. Nos brônquios, falamos sobre que esses medicamentos também eles vão agir no nosso músculo gastrointestinal. A histamina provoca a contração do músculo liso intestinal e da contração do íleo. E em função de todos esses medicamentos que eles trabalham com a musculatura do músculo liso, né? Os órgãos da musculatura liso dos nossos seres humanos, a histamina geralmente possui efeitos insignificantes sobre o músculo liso do olho e do trato genitário. Entretanto, as grávidas que sofrem reações anafiláticas podem abortar com consequência da contração induzida pela histamina. Então, as mulheres que têm problema com alergia, é muito complicado durante a gravidez, porque é perigoso, né, a gente medicar. Nós falamos também sobre o tópico 5, falamos sobre os fármacos usados nas doenças gastrointestinais, que são os mais comuns, omeprazol, bicarbonato de sódio, né, pantoprazol. Esses medicamentos todos eles são de uso frequente. Os fármacos utilizados no tratamento dos distúrbios de ácido péptico podem ser divididos em duas classes. Os fármacos que reduzem a acidez intragástrica, que provocam a defesa da mucosa. Aí são os bicarbonato de sódio, os cloretos de magnésio, né, o hidróxido de alumínio, o omeprazol, todos esses medicamentos, eles vão fazer uma cobertura gástrica no nosso estômago para que a gente não sofra tanto a ação de outros medicamentos, ok? E aí nós falamos das ações de enfermagem, falamos também no tópico 6 sobre os anti-inflamatórios. Para entender os mecanismos de ação desses fármacos, precisamos compreender alguns aspectos da ação anti-inflamatória, né? Então, uma pessoa, quando ela está com alguma parte dela comprometida com uma inflamação, geralmente os sinais vão ser dor, rubor, calor e edema. E essa sintomatologia é resultado de vasodilatação e do aumento da permeabilização vascular. E aí nós falamos também sobre os anti-inflamatórios, são representados pelos glicocórdios e dos agentes anti-inflamatórios que os não asteroides.
Falamos também sobre os fármacos que afetam o sistema endócrino, que nós vamos falar sobre os medicamentos que tratam a tireoide e os medicamentos que tratam a diabetes mellitus, ok? Que são a deficiência de insulina no nosso corpo. Lá no tópico 7, nós falamos sobre os sistemas que afetam, os medicamentos que afetam o sistema endócrino, né? O pâncreas produz os hormônios, que é a insulina, o glucagon e a somatostatina. Então, aqui nós temos as insulinas mais comuns e o medicamento, que é a metformina, que é um dos medicamentos mais utilizados para diabetes tipo 2, né? Que é quando você tem pouca produção de insulina. Ainda tem, né? Ainda está conseguindo ainda regular essa insulina no seu sangue. Agora, quando você não tem mais nem um pouquinho, você tem que fazer o uso da insulina mesmo, diariamente, pro resto da vida, que é a diabetes tipo 2. E aí, lá na apostila de vocês, está falando sobre todas as ações de enfermagem, sobre os cuidados gerais em relação ao uso dessa medicação, certo? E aí, lembrando que isso foi uma breve explicação para vocês, mas se vocês quiserem novamente assistir todas as aulas, está lá no canal da instituição, vocês podem rever todas essas aulas, que cada aula dessa é 1 hora de duração, então lá eu estou explicando mais bem sucintamente cada um desses tópicos aí, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!